Ora boas pessoal, dando rider para mais um vídeo. E hoje estou aqui nesta lindíssima estrada, apanhar aqui umas curvinhas, que é o que toda a malta gosta, e eu mesmo com uma moto de 400 kg também gosto de fazer umas curvinhas, não tão rápido como se faz com outro tipo de motas, mas é conforme se pode. Então lembrei-me aqui de um tema para falar neste vídeo. Estou aqui nos arredores de Trier, na Alemanha, a dar um passeio de moto. É um passeio de dia inteiro, como eu costumo fazer, e então estava-me aqui a lembrar sobre o tema da solidão e da solitude, e portanto queria falar um bocadinho sobre a solitude nas motas, não é? Porque há muitas pessoas que confundem o tema solidão com solitude. Quando uma pessoa se sente solitária, portanto a solidão é quando uma pessoa sente falta de alguém ou sente falta de algo, não é? É uma pessoa estar, por exemplo, sozinha e estar sempre a pensar que gostava de estar com esta pessoa ou com outra pessoa. A solitude são aqueles momentos, ou seja, que não impede que a pessoa se sinta solitária, mas são aqueles momentos em que a pessoa, como eu estou agora, que estou sozinho a andar de moto, e estou bem comigo mesmo. Portanto, sinto-me bem, estou aqui a curtir à minha maneira a estrada, estou a aliviar um bocado a cabeça do stress do trabalho, do dia-a-dia, das rotinas da semana. E então hoje, sendo domingo, acaba por ser um dia para libertar um bocadinho a cabeça. Amanhã já voltamos outra vez à segunda-feira, outra vez ao trabalho, a não ser que estejamos de férias, não é? E então a solitude eu acho que até é algo bom, porque são aqueles momentos que nós temos para nós próprios, para podermos fazer muitas vezes introspecções, termos os nossos próprios pensamentos, porque muitas das vezes as respostas que andamos à procura estão em nós próprios, não é? E este tipo de passeios que nós damos assim, muitas vezes temos tempo para ter pensamentos com nós próprios, e muitas das vezes até encontramos soluções para problemas que tínhamos na nossa cabeça, ou pelo menos conseguimos delinear um plano para nos podermos orientar na nossa vida. Eu, para mim, estes momentos de solitude, em que estou aqui sozinho, de moto, com um silêncio, só ouvir aqui estes 6 cilindros da Goldwing, Mas hoje é dia para andar devagarinho, não é dia para andar a dar gás. E então, conforme eu vos estava a falar, estes momentos que estou aqui, principalmente a passear assim, se forem sítios bonitos ou um sítio que eu queira ir visitar, mas muitas vezes também saio de moto, nem é para fazer vídeos, saio sem GPS, sem destino nenhum, e vou andando, e às vezes até são dos passeios que corro melhor. Encontro um sítio que nunca tinha visto, acabo por parar, por fazer algumas paragens, até acabo por encontrar outro motociclista e ter alguma conversa sobre motas ou sobre outro assunto qualquer. E são estes momentos que muitas das vezes, momentos de moto, não é? Depois há uns momentos com a família, portanto há tudo. Estou a falar só dos momentos quando estamos de moto, não é? Há muita gente que não se sente bem sozinha, seja andar de moto, seja em qualquer circunstância, tem dificuldade em dar-se bem sozinha. Eu acho que isso é mau.
quando as pessoas não têm a capacidade de viver bem com elas próprias, pelo menos por alguns períodos de tempo, pá, acho que é muito mau, porque acho que é sinal que a pessoa precisa sempre ter alguém ali para orientar, ou seja aquilo que for, para a pessoa conseguir ter algum tema, ou para conseguir fazer alguma coisa na sua vida. Pá, eu por acaso consigo me dar bem sozinho também, naqueles momentos em que estou sozinho, seja de moto ou não, eu consigo me dar até bastante bem, mas isso, claro, tem a ver com a personalidade de cada pessoa. Inclusive há estudos que apontam que os momentos de solitude para cada pessoa até fazem bem, não só à criatividade, como também à saúde mental. Nós vemos, por exemplo, quando temos um filho pequeno, não é? E temos aquelas partes, aqueles meses iniciais em que praticamente ou a mãe ou o pai ou ambos não podem sair da beira dele para nada, e é ali, são 24 sobre 24 horas sempre ali focado naquilo. Pá, são das alturas em que muitas das vezes a saúde mental se deteriora, e também não é por acaso que é nessas alturas que muitos casais até se divorciam. No primeiro ano em que têm um filho, até é bastante comum os casais divorciarem-se, porque chegam a um ponto, também o cansaço acaba por não se conseguirem, entre aspas, aturar um ao outro, não é? Eu, para mim, a moto, eu não entendo a moto única e exclusivamente como meio de transporte. É claro que durante a semana, quando está bom tempo, serve como meio de transporte para ir trabalhar, por exemplo. Pá, mas para mim é uma grande ferramenta de autoconhecimento também, isto muito aliado também à parte da solitude, e é uma ferramenta também de conexão, não só comigo próprio, como também com a sociedade, principalmente com outros motociclistas também, porque quando vamos a algum lado e paramos, normalmente, se tiverem outros motociclistas, há sempre tema de conversa, e portanto para mim também é uma forma de conexão com outras pessoas. Pá, faz-me sentir mesmo muito bem dar estes passeios assim de moto, principalmente ao fim de semana, para aliviar um bocado, conforme disse ali atrás, para aliviar um bocado a stress e a rotina sempre do mesmo, ir almoçar sempre às mesmas horas, chegar ao emprego todos os dias sempre à mesma hora, sair à mesma hora, fazer o mesmo trajeto até casa, jantar à mesma hora, ir para a cama à mesma hora, e portanto ao fim de semana, quando pegamos na moto, quer tínhamos um sítio para ir ou quer não tínhamos destino nenhum de irmos assim ao calhas, pá, para mim é um libertar da mente, pá, muito, muito bom. Faz mesmo muito bem dar estes passeios de moto, é isso que eu sinto, pelo menos. E este sentimento acentua-se ainda mais quando estou a fazer viagens grandes, por exemplo, quando venho de Portugal para o Luxemburgo, ou vice-versa, ou quando vou daqui do Luxemburgo para a Suíça, fazer assim viagens grandes. Pá, isso ainda se acentua mais, esses momentos de solitude, porque além de estarmos a fazer uma grande viagem, e normalmente pode ser uma viagem de vários dias, eu recordo-me quando fiz, por exemplo, a Route 66, houve lá muitas alturas mesmo em que eu estive no meio daquelas paisagens fantásticas por onde passei. Pá, tive vários momentos de reflexões próprias e de fazer pensamentos sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre o meu futuro. Pá, eu utilizo muito a moto para fazer isso. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa quando vão assim em viagens grandes, que têm tempo para tudo e mais alguma coisa, se também costumam fazer introspecções e muitas vezes delinear planos para o futuro, seja pensar em procurar um novo emprego ou alguma coisa, ou melhorar a vida de alguma forma, ou fazer algum tipo de transformações na vossa vida. Pá, mas comigo acontece muito isso, fazer esse tipo de pensamentos comigo mesmo. E uma coisa que noto, embora as conversas que tenho com a minha mulher são muito proveitosas e as decisões são sempre tomadas em parceria connosco, mas muitas das vezes a minha ideia, ou seja, a ideia que lhe transmito
a ela da minha opinião, e depois ela também me transmite a opinião dela, e é este casamento de opiniões que formam a opinião final, mas muitas das vezes a minha opinião é formada nos momentos em que estou a andar de moto. Isso para mim acaba por ser muito bom, porque são momentos em que eu tenho tempo, claro, tenho que estar atento à estrada, é lógico, mas são momentos em que eu vou assim devagar, como vou agora a 80 km por hora numa estrada completamente aberta, e consigo ir a ter os meus pensamentos e a pensar nas minhas coisas, muitas das vezes, coisas que eu durante a semana não tenho muito tempo para parar e pensar, são estas alturas que eu aproveito para fazer isso. E vocês, como é que vocês fazem? Façam aí comentários, comentem aí como é que vocês utilizam, quais são as estratégias que vocês utilizam para terem as vossas introspecções, os vossos pensamentos próprios, muitas das vezes também na tomada de decisão, sejam elas mais importantes ou menos importantes na vossa vida. E se já fizeram alguma viagem assim bastante grande, em que vos ocorreu ter pensamentos sobre a vossa vida ou sobre outros aspectos, muitas das vezes comigo também acontece ideias para motovlog, quando vou andar de moto e vejo alguma coisa, às vezes fixo a cidade onde estou e depois vou ao Google Maps e vou ver, e às vezes é um sítio porreiro para se poder ver, e vou procurar a história, e depois na semana a seguir, ou passado umas semanas, acabo por voltar a esse sítio e faço lá um vídeo, por exemplo. Comentem aí, pessoal, como é que vocês fazem, qual é a estratégia que vocês usam. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.